Oi, gente, tudo bem? Hoje, então, a gente vai fazer essa mandala. Ela tem 11 voltas pelo gráfico. Aqui eu coloquei uma volta a mais de finalização, que eu vou mostrar como é que eu fiz. Usei linhas Belle Charme, que tem um tex parecido, e ficou com 38 centímetros. Eu vou usar agora no vídeo essas 4 cores, que são linha Charme. Vou deixar tudo na descrição do vídeo para vocês. Além disso, a gente vai precisar de uma tesoura, uma agulha de crochê, a minha tem 2,5 milímetros, e a agulha de tapeceiro para fazer os arremates. O aro, como eu sempre falo para vocês, pode até deixar para ver depois, que terminar a mandala, fizer a blocagem, ver direitinho que tamanho que vocês vão precisar, tá bom? Então, vamos começar. Esse aqui é o gráfico, eu encontrei na internet, não sei quem é o autor, ele não tá super legível, mas a gente consegue entender. E eu vou deixar ele salvo lá no Instagram no post dessa mandala. Então, começando aqui nossa mandala, a gente vai fazer dentro do anel mágico 8 pontos altos separados por 2 correntinhas. Então, a gente faz o anel, vou passar aqui essa ponta por cima dos meus dedos, eu puxo a linha que passa por baixo dessa linha da direita, puxo aqui o outro fiozinho, prendo ele, formando o meu anel, e vou subir 3 correntinhas para fazer o primeiro ponto alto, mais 2 correntinhas de separação. Fechar aqui um pouquinho. E aí, eu vou fazer mais 7 pontos altos, separados por 2 correntinhas, tudo dentro do anel. Então, ponto alto, 2 correntinhas. Ponto alto, 2 correntinhas, até completar 8. Então, tô aqui com os 8 pontos altos, vou fazer mais 2 correntinhas para fechar. Vou fechar primeiro o anel mágico, puxando esse fio aqui do meio. Puxo bastante até ele fechar completamente. E aqui, o fechamento com baixíssimo vai ser na terceira correntinha, que a gente tem 3 correntinhas, que é o ponto alto, e mais 2 de separação. Então, a gente vai fechar aqui na terceira correntinha com o baixíssimo. Certo? Então, essa foi a nossa primeira volta. Aqui a gente já pode cortar. E aí, vou puxar aqui, fazendo aquele nozinho, passando o fio que eu cortei por dentro desse lacinho aqui que ficou. Agora, a gente vai para nossa segunda volta. Então, aqui na segunda volta, a gente vai fazer um ponto alto sobre o ponto alto aqui da carreira de baixo e 3 pontos altos dentro desse espaço de 2 correntinhas. Então, ponto alto, 3 pontos altos. Então, a gente começa aqui com o nosso nó corrediço. Vou passar a agulha aqui por dentro da parte de cima desse ponto alto da volta de baixo, puxar um nó corrediço subindo 3 correntinhas para fazer meu primeiro ponto alto. E fazer mais 3 pontos altos aqui dentro do espaço. Já vou prendendo, arrematando aqui a linha, essa linha amarela escura. Então, aqui, ó, 3 pontos altos dentro do espaço e mais um ponto alto sobre ponto alto aqui do lado, né, no próximo ponto alto aqui que eu tinha, e 3 dentro do espaço. E vou seguindo assim até dar a volta toda. Essa é a nossa segunda volta. Então, tô finalizando aqui com os 3 últimos pontos altos dentro do espaço. E para fechar com baixíssimo, a gente vem aqui nessa terceira correntinha, que era o primeiro ponto alto, né? No terceiro ponto, que seria a parte de cima dele, e fecha com baixíssimo. Então, essa foi a nossa segunda volta. A gente corta. E fecha da mesma forma, passando a pontinha aqui por dentro desse laço. E aí ele fica bem fechadinho. Então, na terceira volta, a gente vai fazer o seguinte:
um ponto baixo, 3 correntinhas, um ponto baixo, 3 correntinhas, sempre pulando um ponto alto, tá? Então, a gente vai fazer um dos pontos baixos nessa sequência que a gente tem um ponto alto, em cima dele outro ponto alto, então, um ponto baixo aqui em cima, pulo o seguinte e o outro eu faço aqui nesse ponto alto que seria o ponto alto central dos 3 que estão aqui dentro do espaço. Então, eu venho aqui com o meu nó corrediço, eu vou vir aqui na sequência, então, dos pontos altos para fazer o meu primeiro ponto baixo. Vou puxar aqui, então, uma correntinha para fazer esse primeiro ponto baixo. E aí, faço mais 3 correntinhas, que é a correntinha, são as correntinhas de separação. Pulo os pontos altos do lado e venho no próximo. E aí, 3 correntinhas. Pulo, venho no próximo, e aqui eu tô de novo no ponto alto da sequência, dos pontos altos aqui. 3 correntinhas, e essa volta é só isso, tá bom? Então, vamos continuando aqui. Fiz aqui, então, as 3 correntinhas da sequência, vou fazer meu último ponto baixo, mais 3 correntinhas, e aí, vou fechar na primeira correntinha que a gente fez aqui como ponto baixo. Venho aqui e faço um baixíssimo. Sempre gosto de dar aquela olhadinha se tá ficando bem uniforme o espaço entre uma sequência e outra aqui, mas aqui tá. Então, posso cortar e fechar. Da mesma forma aqui. Então, essa foi a nossa terceira volta. Então, na quarta volta, a gente vai fazer o seguinte: 2 pontos altos fechados juntos, que vão ser um em cada alcinha aqui. Então, a base de um vai ser aqui e a base do outro vai ser na alcinha do lado, tá? E 5 correntinhas separando. Então, já tô aqui com o meu nó corrediço, eu vou passar a agulha aqui por dentro do espaço. Vou puxar o nó pra frente aqui, subindo 2 correntinhas só, porque eu vou, como é ponto alto fechado junto, 2 correntinhas bastam. Laço, venho na alcinha do lado pra fazer o outro ponto alto aqui que vai fechar junto, tá? E aí, 5 correntinhas. Aí, o próximo ponto alto, eu vou fazer dentro aqui do mesmo espaço que eu acabei de fazer esse, tá? Então, eu vou laçar, faço aqui sem fechar tudo, né? Porque ele vai fechar junto agora com o da alcinha seguinte. Então, em cada espacinho, aqui em cada alcinha dessa, a gente vai ter 2 pontos altos. Um saindo para um lado, né? Fechando com esse, e o outro saindo para o outro lado, fechando com o seguinte. E 5 correntinhas. Então, essa volta é só isso. Laço, venho de novo aqui no mesmo espaço e vou continuando assim até dar a volta toda. Então, aqui 5 correntinhas, mais um ponto alto aqui, fechando junto com o do espaço do lado. 5 correntinhas. Agora, eu vou laçar, fazer um aqui, que vai fechar junto com o do espaço do lado, aqui onde já tinha o primeiro, né? Então, fica assim. Para fechar, a gente faz 5 correntinhas e vem aqui na junção dos 2 pontos altos, tá? Nesse espacinho aqui, para fechar com o baixíssimo. Então, aqui tá a nossa quarta volta pronta. A próxima volta, ela é bem simples. A gente vai fazer um ponto alto aqui nesse espaço das correntinhas e 5 correntinhas separando. Um ponto alto, 5 correntinhas. Então, tô aqui com o meu nó corrediço, passo a agulha por dentro do espaço, puxo aqui o nó subindo 3 correntinhas como primeiro ponto alto. E mais 5 correntinhas.
Um ponto alto no próximo espaço, 5 correntinhas. E assim a gente segue até o final. Bem simples essa volta mesmo. Tô indo aqui então pro último ponto alto. 5 correntinhas. E aí, vou fechar aqui na terceira correntinha, que seria a parte de cima do ponto alto, né? Desse primeiro ponto alto. Então, venho aqui na alcinha da terceira correntinha e fecho com baixíssimo. Então, essa foi a nossa quinta volta. Na próxima volta, a gente vai fazer o seguinte: 2 pontos altos, 5 correntinhas e 2 pontos altos dentro da correntinha central aqui dessa sequência de 5 correntinhas. E uma correntinha separando, tá? Então, em cada espacinho aqui desse, na correntinha do meio, 2 pontos altos, 5 correntinhas, 2 pontos altos e uma correntinha separando. Então, já tô aqui com o meu nó corrediço. Eu vou entrar aqui na correntinha do meio, puxo pra frente o nozinho, subindo 3 correntinhas como primeiro ponto alto. E aqui, tudo dentro dessa correntinha, eu vou fazer mais um ponto alto. Aí, as 5 correntinhas. Mais 2 pontos altos, tudo aqui dentro. E aí, uma correntinha separando. Tá? Então, a gente vai ficar assim, com um conjuntinho desse aqui, em cima de cada espaço dessas correntinhas. E aí, a gente vai seguindo assim, até dar a volta toda, tá? Então, já fiz aqui a correntinha, venho com a agulha laçada aqui na correntinha do meio para fazer de novo 2 pontos altos, 5 correntinhas, 2 pontos altos. E seguimos assim até terminar. Tô indo para a última parte aqui dessa volta. 5 correntinhas, mais os 2 pontos altos aqui dentro da correntinha do meio. Aí, uma correntinha, e aí, vou fechar aqui nessa terceira correntinha aqui, que seria a parte de cima desse primeiro ponto alto. Então, tá pronta mais uma volta aqui. A próxima volta, então, é o seguinte: a gente vai fazer aqui dentro do espaço dessas 5 correntinhas, 4 pontos altos, 2 correntinhas e 4 pontos altos, tudo aqui dentro. E aí, um ponto alto aqui nesse espacinho do meio onde tinha uma correntinha só e já passar para próximo aqui fazendo os 4 pontos altos, 2 correntinhas e 4 pontos altos. Então, nó corrediço. Já coloco a agulha aqui para puxar o nó, subindo 3 correntinhas para fazer o primeiro ponto alto. Mais 3 pontos altos do lado, e aqui eu já consigo prender o fio. Então, aqui 4 pontos altos, aí faço 2 correntinhas e mais 4 pontos altos aqui dentro. E aí, venho fazer um ponto alto direto aqui. Terminei o ponto alto aqui, faço um ponto alto aqui no meio, onde tinha uma correntinha. E já passo direto também aqui para o próximo ponto alto do conjunto do lado aqui. Então, fazendo 4 pontos altos, 2 correntinhas e 4 pontos altos. Tá? Então, vai ficando assim. Aqui, direto pro ponto alto, no meio, né? Onde era uma correntinha só, que dá a volta de baixo. E aí, já pulo
para essa mesma sequência aqui do lado. Então, a gente vai fazer isso a volta inteira até chegar aqui. Então, tô quase terminando aqui, faltam os últimos pontos altos. Mais um aqui no meio. E aí, já vou fechar direto aqui na terceira correntinha, que é a parte de cima desse primeiro ponto alto. Do ponto alto onde começou, né? Então, tá aqui. Mais uma volta pronta. Vamos para a próxima. A próxima volta é bem simples, na verdade, a gente só vai fazer um ponto baixo e 15 correntinhas. Então, o ponto baixo vai ser aqui, ó, nesse espacinho, tá? Então, aqui no corrediço. Como primeiro ponto baixo, eu vou fazer uma correntinha, então, passo a agulha aqui por dentro. Puxo o nozinho e faço uma correntinha. Eu acho que assim fica mais fácil, depois na hora de fechar e fazer o baixíssimo, fica melhor do que se já tivesse um ponto baixo aqui, tá? Fica um fechamento mais delicado. Aí, 15 correntinhas. E aí, o ponto baixo aqui no próximo espacinho de 2 correntinhas. Então, vamos fazer essa volta assim com bastante cuidado para não torcer essas correntinhas, porque na próxima volta eu fiz uma coisa diferente aqui, então eu vou mostrar essa opção para vocês também, tá? Mas para isso a gente precisa ter de fato as 15 correntinhas, sem torcer, fazer elas bem uniformes assim, tá? Então, vamos lá. Um ponto baixo que já fiz, mais 15 correntinhas. Então, aqui fiz a última sequência de 15 correntinhas. Daí, eu vou fechar com ponto baixíssimo aqui na primeira correntinha do bloco do lado aqui onde começou, que foi o nosso primeiro ponto baixo, na verdade, né? Então, tá aqui, fechamos mais uma volta, tá? Essa foi a oitava volta que a gente fez agora. Então, vamos ver como é que vai ser a nona volta. Bom, então a nona volta é o seguinte: dentro de cada argola aqui dessa que ficou, para começar, 2 pontos altos fechados juntos e mais 3 pontos altos do lado. Aí na correntinha central, 2 pontos altos, 5 correntinhas, 2 pontos altos, né? Saindo do mesmo lugar. Aí os 3 pontos altos, um do lado do outro, e mais os 2 fechados juntos. E aí já passaria para a sequência seguinte. Só que eu resolvi fazer uma coisa diferente aqui, quando eu fiz essa, né? Eu fiz cada ponto alto dentro da correntinha aqui, tá? Em vez de eu pegar, deixa eu mostrar aqui que vai ficar mais fácil. É uma opção também, tá? Se vocês acharem melhor, vocês podem fazer desse jeito. Então, a gente pode fazer, começar os pontos altos fazendo assim, ó. Sobe 3, sobe 2, né, na verdade, porque vai fechar junto primeiro, fica melhor com 2. Já laço, fecho aqui. Então, primeiro, meus 2 pontos altos fechados juntos, mais 3 pontos altos do lado. E aí, esse central, que são 2 pontos altos, 5 correntinhas, 2 pontos altos, sim, eu acho que tem que fazer de qualquer forma no ponto central aqui, para ele não ficar muito espalhado, né? Mas aí, já que vai fazer o do meio aqui no central, eu resolvi fazer todos dentro da correntinha, tá? Então, eu não peguei essa parte de baixo, eu peguei a parte de cima. Então, do jeito que eu tava fazendo, você acaba cobrindo, né, essa volta aqui, essa fileirinha de correntinhas inteira. E dessa forma aqui, não, ela fica aparecendo, tá vendo? Ela fica mais destacada. Então, eu achei legal, assim, eu vou fazer assim. E aí, a gente vai pegar esses pontos e fazer nessa alcinha de cima aqui das correntinhas, tá? Então, como a gente tem 15 correntinhas, a gente vai deixar
As duas primeiras sem fazer, a gente vai começar pela terceira aqui. Então, passo a minha agulha aqui na alcinha, nessa parte superior da alcinha. Vou puxar o nó corrediço, subindo duas correntinhas para fazer o primeiro ponto alto, que vai fechar junto com o outro. Então, subo aqui duas correntinhas. Já laço e venho para a correntinha do lado aqui. Pegando essa alcinha de cima. E aí, fecho junto. Daí, mais 3 pontos altos, um do lado do outro, um em cada correntinha. Então, aqui, ó, mais 3 pontos altos, um do lado do outro. Aí, aqui a gente tá na correntinha central. Então, a gente vai fazer 2 pontos altos. Aí, na mesma, tá? Um ponto alto, outro ponto alto, na mesma. Mais 5 correntinhas. Mais 2 pontos altos na mesma. E aí, vamos continuar aqui, mas os 3 pontos altos, um ao lado do outro, aí sim, um em cada correntinha. Então. E aí, os dois que vão ser fechados juntos. Então, um eu laço, venho aqui nessa correntinha do lado, tiro duas alcinhas, laço de novo, venho no próximo, na próxima correntinha. E aí, fecho tudo, tá? E aí, já passo direto para a sequência seguinte. Então, aqui tem que sobrar duas, tá? Para ficar uniforme dos dois lados. Então, aqui a gente começou na terceira e aqui tem que sobrar duas. Então, ficam duas de cada lado, tá? E aí, fica assim. Se a gente fizer do outro jeito, a gente cobre, né? Então, essa que é a diferença, ó. Se você fizer do outro jeito, você vai cobrindo essa fileira laranja escura aqui do lado da carreira de baixo, então vai ficando assim, tá? E se você fizer dessa forma, você tem que ir também dando uma ajeitadinha, assim, nos pontos na hora que você for fazendo para ele ficar, senão ele fica ou todo por um lado, tá? E então você dá uma distribuída aqui. Eu vou seguir dessa forma aqui, tá? Que eu quero que fique aparecendo. E eles ficam bem presinhos aqui também, né? Por isso que eu falei, para não torcer essa fileira de baixo, fazer bem direitinho, bem uniforme. E tem que ter 15 correntinhas para depois não ficar faltando de um lado ou do outro aqui. Senão acaba entortando, tá? Então, vamos seguir assim. Então, venho aqui na terceira correntinha, já com a linha laçada, para recomeçar. Então, aqui tô indo para a sequência final. Vou fazer aqui os dois últimos pontos altos fechando junto. E aí, vou fechar direto aqui na junção desses outros dois pontos altos aqui. Que começaram fechando juntos, com baixíssimo. Então, fica assim. Essa volta, apesar dessa mandala ser bem simples, é a que acaba dando um pouquinho mais de trabalho, porque mesmo que faça do outro jeito, cobrindo aqui essas correntinhas, tem que fazer devagar para os pontos ficarem uniformes, né? Mas eu fiz assim, eu achei que ficou bem legal, ficou um efeito bonito, e elas ficam bem certinhas também, os pontos, tá bom? Então, agora a gente vai passar para a próxima volta, que é bem parecida, mas dá menos trabalho, porque a gente vai fazer aqui ponto sobre ponto. Então, vamos cortar aqui. Então, a próxima volta é o seguinte: a gente vai pular esses dois pontos que ficaram aqui
os dois fechados juntos desse lado e os dois desse lado, e vai começar no próximo, aqui onde é um ponto alto sozinho aqui. Então, a gente vai fazer 2 pontos altos fechando junto, um começando aqui e o outro no ponto do lado, né? Então, eles fecham juntos, mas estão um em cada base aqui. E 3 pontos altos aqui, um do lado do outro. Aí, dentro do espaço de correntinhas, a gente vai fazer 3 pontos altos, 5 correntinhas e 3 pontos altos, tudo aqui dentro. E aqui do outro lado a mesma coisa, 3 pontos altos, um do lado do outro, e 2 fechando junto aqui, deixando livre esse último, tá? E aí, passo direto para a sequência seguinte aqui. Então, vamos começar com o nó corrediço. A gente vai, então, pular essa parte de cima aqui dessa junção desses 2 pontos altos e vir na sequência aqui. No ponto alto que não está fechando junto com ninguém. Aí, a gente puxa. A gente vai começar fazendo o ponto alto fechando junto aqui, né? Então, a gente vai subir 2 correntinhas e vem para aqui pro ponto do lado para fazer outro ponto alto e fechar junto com esse. Então, fica assim. Aí, a gente vai fazer 3 pontos altos, aqui já consigo prendendo a linha. Então, 3 pontos altos, um do lado do outro. Aí, 3 pontos altos dentro do espaço. Então, aqui um ao lado do outro. Então, aí 5 correntinhas. E mais 3 pontos altos aqui dentro. Três pontos altos, aí aqui ponto sobre ponto, um ao lado do outro. E aí, os dois fechando junto, então, vou na base aqui do lado, tiro 2 alcinhas e vou na próxima. E aí, fecho. Então, aqui a gente já vai passar pro bloco do lado, pulando esse ponto alto que fechou junto aqui também, já começa no do lado. Tá? E aí, vamos seguir com os 3 pontos altos. E dar a volta toda dessa forma. Então, aqui tô praticamente finalizando. Com os 2 pontos altos fechados juntos, um em cada base. Tiro tudo aqui e vou fechar aqui na junção dos primeiros 2 pontos altos fechados juntos, tá? Então, essa foi a penúltima volta do gráfico. A gente vai fazer a última do gráfico e depois eu vou mostrar como é que eu finalizei igual essa daqui. Então, a próxima volta aqui, ela é muito parecida, mais uma vez, com a de baixo, com a diferença de que vai ter um ponto alto a mais aqui. Então, a gente vai pular esses 2 pontos altos fechando junto de novo, e a gente vai fazer aqui, primeiro, os 2 pontos altos fechando junto em cima aqui, um em cada base, e aí a gente vai ter 4 pontos altos para fazer, um do lado do outro aqui, né? Começando aqui e mais esses 3. Aí, dentro do espaço, a gente vai fazer 3 pontos altos, 5 correntinhas e 3 pontos altos novamente, tá? Então, vamos lá. Já dei aqui meu nó corrediço, pulo esses primeiros 2 pontos altos fechados juntos e venho aqui pro lado, subo 2 correntinhas, laço e venho aqui para o ponto, né, para a próxima base aqui de cima, para fazer o meu primeiro ponto alto fechado junto. Aí, agora aqui eu tenho 4 pontos altos, vou fazer um ponto em cima de cada um.
Já tô puxando a linha aqui também para arrematar. Então, tá os 4 pontos altos aqui, mais 3 dentro do espaço das correntinhas. 5 correntinhas. Mais 3 pontos aqui dentro. Aí, continuando os 4 pontos altos, um ao lado do outro. E aí, 2 pontos altos fechados juntos. Laço, eu venho para a próxima base aqui. Laço, tiro tudo e já recomeço direto essa sequência. Então, pulo aqui os primeiros 2 pontos altos fechados juntos e vou fazer os meus 2 pontos altos fechados juntos, um em cada base aqui em cima, e aí continuo agora seguindo com os 4 pontos altos e assim por diante, tá bom? Então, vamos dar a volta toda desta última volta do gráfico e depois partir para a volta do acabamento. Então, aqui finalizando, só faltam os 2 pontos altos fechados juntos. E aí, a gente vai fechar de novo aqui no começo, na junção dos 2 pontos altos que fecharam juntos no começo da volta, tá? Então, aqui, a gente terminou a última volta do gráfico. Quem quiser parar por aqui e colocar no aro dessa forma, né, prender assim, já tá perfeito. Dá pra fazer assim, tá bom? Eu vou mostrar como que eu fiz essa volta de acabamento, porque como eu usei essa mandala aqui como modelo, e nela eu fiz um acabamento aqui. Então, vou mostrar o que que eu fiz aqui, vou repetir nesta outra. Eu fiz um ponto baixo em cima de cada ponto alto aqui, né, dessa volta. E aqui no bico, nessa parte das correntinhas, eu fiz 3 pontos baixos, 2 correntinhas e 3 pontos baixos. E aí, eu amarrei por aqui, tá? Pelas 2 correntinhas. Então, é isso. Na verdade, bem simples. Quem quiser fazer esse acabamento também. Então, eu faço um nó corrediço aqui. Já coloco direto ele na minha agulha. E venho em cada ponto aqui, mesmo nos fechados juntos, fazendo um ponto baixo. Um ponto baixo ao lado do outro, já prendo o fio aqui para arrematar. Aí, chegando aqui no espaço de correntinhas, eu vou fazer mais 3 pontos baixos. Duas correntinhas e mais 3 pontos baixos. E vou seguindo com um ponto baixo. Aí, aqui pelo caminho todo até chegar de novo no bico, tá? Então, é só isso. Tá? Então, a gente vai seguindo a volta toda assim. Então, tô finalizando aqui essa volta de acabamento. Venho aqui no primeiro ponto baixo e fecho com um baixíssimo. E aí, eu não vou fechar com aquele nozinho dessa vez, eu vou fazer aquele acabamento que fica mais bonitinho. Então, venho aqui com a minha agulha de tapeceiro e venho aqui não nesse primeiro ponto, mas no segundo. E volto aqui da onde a linha saiu. Dou uma ajeitadinha aqui, aí ele vai ficar bem uniforme assim. Dou o nó aqui atrás.
E aí, já posso arrematar esse fio, e aí a gente tem que fazer o arremate de todos os outros. Tem bastante fio, como sempre, né? Então, ó, a mandala tá pronta. A gente vai, então, agora dar um jeitinho em todos esses fios. Alguns aqui já estão prontos só para serem cortados mesmo. E outros a gente tem que procurar um lugarzinho para ir escondendo, tá? Então, só falta esse. Dei um nozinho aqui. E aí, vou passar aqui por dentro. Pronto, agora sim. Nossa mandala tá pronta, arrematada. Pode ir pro aro, né? Agora a gente tem que... A gente pode dar uma blocada nela, que é esticar ela com os alfinetes, assim, em algum lugar que a gente possa prender, tipo uma cama ou um sofá, pra gente ver qual aro qual tamanho que a gente vai escolher, tá bom? Bom, então eu vou usar aqui na minha mandala o aro de 38 centímetros, que acabou ficando do mesmo tamanho dessa outra que eu tinha feito. E aí eu vou cortar vários pedaços de fio da cor desse laranja mais escuro, que é a última volta, que fica mais fácil de arrematar. E aí eu vou prender, em vez de passar a linha aqui, né, por esse vão todo, vou passar só aqui, ó, onde ficaram essas duas correntinhas, tá? Então, vou usar a agulha que fica mais fácil aqui. E aí, eu vou prendendo assim. Se você não fez a última volta, aí tudo bem, né? Pode prender pelo vãozinho mesmo. Dá tudo certo também. Então, aí a gente vai prendendo cada pontinha. Pronto, agora que todas as pontas estão amarradas, a gente vai dar uma ajeitadinha assim, ó, ver se não tem umas pontas meio tortas assim, mais juntas umas das outras. A gente vai distribuir aqui pra ver se tá tudo certinho. E agora a gente vai virar nossa mandala do lado avesso e a gente vai esconder esses fios todos aqui. E aqui é mais fácil quando tem esse acabamento, porque a gente pode colocar aqui por dentro. Aí, se quiser, pode até dar mais um terceiro nó aqui pra ficar bem firme. Daí, vem com a agulha de tapeceiro e vai escondendo aqui, nessa partezinha mesmo. Tá? Então, vai ficar assim, depois a gente vai cortar, né, esses fios. Todas as pontinhas vão ficar assim, que nem essa, tá? A gente vai fazer isso em toda a volta. Então, aqui eu já coloquei pra dentro todos
os fiozinhos, passei aqui por dentro desses pontos baixos, agora eu vou cortar essas linhas que sobraram, tá? Gente, então tá pronta aqui nossa mandala, depois de cortar todos os fiozinhos. Já arrematei, tá tudo certinho. Aí a gente dá mais uma ajeitada nas pontas aqui, ver se precisa desentortar alguma coisa, tá bom? Mas é isso aí. E eu gostei muito dessas cores e foi um desafio escolhê-las, porque eu tinha gostado muito dessa azul também, mas eu achei que no fim ficou bem legal. Gostei tanto de uma quanto da outra, tá bom? Então dá pra ser bem criativa aí quanto às cores. É isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo e tenham entendido tudo. Qualquer coisa me escrevam. Obrigada por me acompanhar por aqui. Me sigam lá no Instagram também, tá bom? Tchau, beijo!